Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que o PIB está indo mal e a qualidade também é muito ruim. A qualidade é muito ruim. Eu sei que as narrativas pipérnicas gostam de dizer que antes da pandemia, porque hoje, né? Oi, Guga, todos vão colocar a culpa na pandemia e no Putin, para os dados ruins da economia americana, e esquecem disso para falar de Brasil, mas as narrativas pipérnicas gostam de mostrar que em 2019 a economia brasileira já estava com um PIB fraco. Herdou do governo Temer um PIB já fraquinho, tá? Só que a qualidade ali mudou. Porque o primeiro ano de governo Bolsonaro começou uma revolução silenciosa, e vamos falar dela agora, começou uma revolução silenciosa de mudança de postura do Estado. E o governo começou a retirar o pé do acelerador e o time de campo. Fez isso por meio do BNDES, de várias reformas. Então, a qualidade do PIB mudou no Brasil. O setor privado foi chamado a participar, e principalmente com investimentos. E isso é muito diferente de um modelo que tinha no governo Dilma, de pau na máquina e as famílias gastando como se não houvesse amanhã com base em crédito. Mas, enfim, é só mostrar que a coisa não vai bem nos Estados Unidos, porque não é uma boa política aumentar a regulação, demonizar os mais ricos, aqueles que criam riqueza, pagar para as pessoas ficarem em casa sem trabalhar e aumentar o orçamento do governo federal para 7 trilhões de dólares. Isso não é uma receita muito inteligente. Isso é algo que um Ciro Gomes faria no Brasil, uma Dilma Rousseff, um Lula, um Manteiga. E não costuma dar certo, né? E é o que estão fazendo aqui com a economia americana. Vamos nessa, né? Olha só o Brasil, economia brasileira. O governo fazendo dever de casa, reduzindo IPI para melhorar a vida da indústria, né? Saiu hoje o dado de desemprego, 11%, 11 e pouquinho. É alto para burro, mas tem a pandemia com governadores e prefeitos, todo mundo ficar em casa, mandando todo mundo ficar em casa. Aliás, sobre isso, só um rápido parêntese, né? Só um rápido parêntese. Mais um estudo agora da Royal Society, né? Mostrando que as crianças, 60 mil crianças britânicas, tendo situação de depressão clínica. Isso não é uma brincadeira, gente. Isso não é uma brincadeira. Ou seja, não resolveu nada da pandemia, não impediu contágio e morte, né? Lockdown, ferrou com a economia e ferrou com a cabeça das crianças. E a turma tucanopetista aplaudindo como se fosse a ciência, sendo que uma medida sem precedentes. A pandemia em si não foi sem precedentes, nem mesmo a sua gravidade. É só estudar um pouquinho de história, tá? Não vou nem mencionar peste bubônica, gripe espanhola. Só na gripe espanhola estima-se 50 milhões de mortos. 10 vezes mais do que a Covid-19, né? Com uma população infinitamente menor. Então, a reação foi sem precedentes. E está aí o resultado. E essa turma não faz meia-culpa. Não tem nenhum tipo de pedido de desculpas, de reconhecimento de erro, não. É tudo na maior cara de pau, fingindo que foram os humanistas preocupados com as vidas alheias e falando em nome da ciência. E não querem falar também do Covidão. Do Covidão eles não querem falar, né? Porque aquela CPI circense protegeu os vagabundos do consórcio Nordeste, que o senador, meu amigo Girão, tanto denunciou, né? Até por ser de lá e conhecer de perto o que fizeram numa empresa de fachada de maconha, né? Mas isso não interessou a turma. Mas vamos voltar para a economia, né? Que, de novo, vai mal no Brasil, inflação alta, como no mundo inteiro, saiu um número novo, um número de 7 e pouco por cento, inflação, 7 e pouco por cento, né? A mais alta em tantos anos. Tem sido tudo assim, né? E no Brasil é culpa do Paulo Guedes. Paulo Guedes é o malvadão. E o seu secretário de Política Econômica, meu querido amigo também, figura séria, trabalhador pra caramba, inteligente, meu querido amigo Adolfo Saxida, entrevista na Gazeta do Povo, mostrando exatamente tudo que vem sendo feito e que não entra nos holofotes da imprensa. Reformas micro, uma pequena revolução silenciosa, uma reforma administrativa silenciosa. Quer dizer, um monte de coisa sendo feita. Tá aqui uma lista para quem duvida, tá? Uma lista. Fora toda a agenda fiscal de compromisso com o teto e com esse tipo de coisa, né? Um novo marco de saneamento, nova lei de falências, nova lei de licitações, né? A autonomia do Banco Central, isso aqui é uma grande revolução, o novo marco cambial, o marco de gás, as agências reguladoras,
a questão das contas digitais e a desburocratização que foi iniciada com meu querido amigo Paulo Ebel. Quer dizer, eu estou falando meus amigos, porque são meus amigos, eu conheço de longa data, pessoas que não queriam, não tinham pretensão de ir para governo, estavam muito bem onde estavam e estão dando sua cota de contribuição pelo país, por um projeto que acreditam e que está surtindo efeito, está entregando resultados, em que pese a porcaria de uma pandemia, cuja reação foi ainda pior do que a própria pandemia. Reação essa de tucanopetistas com aval do Supremo Tribunal Federal e aplauso da nossa mídia corrompida.